Bom, as boas práticas de fabricação, ela tem como principal função diminuir os riscos de contaminação, assegurando que o produto esteja dentro dos padrões de qualidade, dentro da segurança e de registro sanitário, para que ocorra a produção. Por isso foi criada uma RDC, que é a RDC 301, de 21 de agosto de 2019, que dispõe sobre as diretrizes gerais de boas práticas de fabricação. Nessa RDC, existe um documento chamado Arquivo Mestre de Planta, que descreve atividades relacionadas sobre as boas práticas de fabricação. Também tem um certificado de análise que fornece informações dos resultados de testes de amostras de produtos e também tem um registro da tecnologia analítica de processos de lote, registro de autorização para comercialização do produto. O produto ele deve ser planejado e feito de forma que obedeça às exigências de boas práticas de fabricação, como, por exemplo, distribuição e uso correto da matéria-prima, todos os controles necessários da matéria-prima até a calibragem e validação. O processo de fabricação ele deve ser revisado sistematicamente, validação necessária e também ter alguns recursos necessários como instalação e áreas adequadas, por exemplo, antecâmeras, que elas servem como salas para controlar o fluxo de ar, equipamentos apropriados, recipiente e rotulagem a cada produção, transporte e armazenamento adequado. Deve-se também ter registro de testes de procedimentos, então esses registros eles têm que estar de forma clara para que qualquer pessoa que possa pegar esse registro ela entenda o que foi registrado. Registro de fabricação que permite o rastreamento de lote para que aquele lote seja rastreado. Além disso, ainda assim pode ocorrer alguns riscos de contaminação. Por isso, exige uma boa sanitização do local, o uso de EPI. Os funcionários devem sempre estar fazendo exames periódicos e é proibido qualquer prática e ato não higiênico que pode comprometer a produção, como cigarro, alimentos, medicamentos. E existem alguns tipos de contaminações que ainda assim podem vir a ocorrer, que são a contaminação cruzada, ela é causada por um processo de resíduo de medicamento, e tem a contaminação por partículas, que são partículas viáveis e partículas não viáveis. Essas partículas, as partículas viáveis, elas são destinadas a fungos, a bactérias, e as partículas não viáveis, elas podem ser contaminadas através de pó, de poeira e até mesmo de gotículas. E tem a contaminação por mistura ou troca. Essa contaminação ela pode ser por troca de embalagem ou dosagem, ou uma bula errada, ou uma substância que foi numa embalagem incorreta. Sendo assim, no caso ainda mais das produções de líquidos estéreis, eles são um pouco mais rigorosos. O controle não só se deve a um processo de fabricação, mas como todo o ambiente que envolve a produção, incluindo a pré-formulação, os aspectos terapêuticos e toxicológicos. Também os recipientes, embalagem, a rotulação são considerados para assegurar que o produto seja protegido contra a umidade, contra o calor, contra a luz solar, a luz ambiente. Por esse motivo, precisa-se de profissionais altamente qualificados para atuar desde o recebimento da matéria-prima esterilizada à produção final, mantendo assim as boas práticas de fabricação. Controle de qualidade. Na produção das formas farmacêuticas estéreis, há o controle não só no processo de fabricação e do produto final, como também em todo o ambiente intervenientes envolvidos à produção. Começa na investigação no desenvolvimento do produto, incluindo a pré-formulação e os aspectos físicos, químicos, terapêuticos, toxicológicos. Levam-se em consideração os materiais, o controle do processo e o produto final, incluindo especificações e testes para a substância ativa, para recipientes e para o próprio produto, bem como os testes de estabilidade específica
isenção de contaminação microbiológica, o armazenamento adequado do medicamento. Também os recipientes, a embalagem e a rotulagem são considerados para assegurar que os sistemas de fechamento do recipiente proporcione uma proteção ao produto contra fatores como umidade, oxigênio, luz, volatilidade e interação de medicamento e embalagem. Além disso, é necessário todo o lote do produto seja identificado, desde as matérias-primas usadas na sua produção até o destino final. Os sólidos que serão adicionados à formulação líquida devem ser preparados antecipadamente, com análises precisas quanto à diluição. A formulação precisa é que vai atestar a eficácia do produto final. Uma vez finalizado o processo de produção, realiza-se a comprovação da qualidade do produto por meio de diversos testes, como o ensaio de pureza, que avalia metais pesados, devem ser estéreis, livres de pirogênios, pH adequado, testes de contagem de partículas por bloqueio de luz, contagem de partículas visíveis em cada tipo de formulação. A fabricação de líquidos estéreis deve ser feita em área limpa, com entrada de pessoal e de material realizada por meio das intercâmeras. As operações para o preparo de materiais, recipientes e tampa, invasê e esterilização devem ser realizadas em áreas separadas dentro da área limpa. O manuseio do invasê e dos produtos devem ser preparados assepticamente com equipamentos previamente esterilizados em ambiente de grau A, circundando para o ambiente de grau B. A transferência de recipientes deve ser feita com eles parcialmente fechados, como os utilizados em liofiltração, em um ambiente de grau A, circundando para o ambiente de grau B, antes completamente fechados, ou transferir em bandejas fechadas em um ambiente de grau B. Devem-se redigir especificações adequadas, também sobre as matérias-primas e a forma precisa e completa, bem como detalhes específicos dos métodos de ensaio, tipos de instrumentos a utilizar e dos métodos de amostragem. Algumas medidas adotadas durante o processo de produção de medicamentos líquidos reduzem os potenciais de riscos. As matérias-primas devem estar de acordo com as especificações, assegurando a sua identificação, pureza, uniformidade, carga microbiológica. A água utilizada deve ser purificada por desalinização ou por tratamento com resinas de trocas iônicas, e todo o equipamento utilizado deve ser limpo, higienizado, esterilizado. Os solutos devem ser usados em pequenas concentrações, bem dissolvidos previamente, a fim de assegurar completa diluição da substância. Deve-se realizar uma contagem microbiológica em todos os materiais de embalagem que ficam em contato com o produto. Líquidos. É primordial que saibamos quais são os tipos, a quantidade e os possíveis agentes contaminantes em todo o processo ou manuseio e até a produção dos materiais que são na forma líquida. Além disso, toda a área onde ocorrerá o processo deve seguir as normas específicas determinadas pelas RDCs vigentes, onde cada uma rege rigorosamente por suas especificações como ambientes, equipamentos e controle de pessoas. Conhecemos hoje alguns métodos de esterilização por meio de calor úmido, calor seco, radiação ionizante por filtração e esterilização por método químico. Resumidamente falando, nós vamos utilizar o método por calor úmido, que tem como princípio utilizar o vapor e o ar saturado dentro de uma câmara que é conhecida como autoclave. O processo tem como referência o aquecimento de no mínimo 121 graus Celsius por pelo menos 15 minutos. Mas existem outras combinações para que seja garantida a esterilização de preparações aquosas ou líquidas. Porém, é necessária a validação dos métodos e combinações propostas para fins de garantir que o processo todo seja validado e que ele seja eficaz no cotidiano.
A metodologia escolhida também deve atender ao critério de esterilidade e segurança de, no mínimo, uma escala de 10 elevado a menos 6, onde essa representatividade se dá à probabilidade de sobrevivência microbiana submetida ao processo cometido. A eficácia garantia no processo de esterilização também é determinada pelo manuseio correto do equipamento, no qual será realizado o processo de esterilização, que no nosso exemplo foi o autoclave. Após a identificação do melhor método a ser escolhido, é necessário que, periodicamente, todo o processo seja validado, a fim de demonstrar de forma documentada que o processo atenderá às normas requeridas. Aí, uma vez validado o processo de esterilização, ele vai precisar passar pela qualificação de instalação, onde serão documentados novamente todos os aparelhos e equipamentos utilizados na metodologia, para novamente garantir que todos eles seguem as normas pré-definidas. Nessa fase de qualificação, é validada a capacidade dos instrumentos utilizados no processo na regularização de temperaturas e outros parâmetros críticos no processo. Havendo a qualificação de instalação, ocorrerá também a qualificação de operação, que vai averiguar se todos os instrumentos são capazes de realizar a esterilização específica dentro dos intervalos propostos. E aí, nessa qualificação, os equipamentos são devidamente calibrados para que hajam resultados significativos e precisos. E aí, quando os equipamentos como o autoclave ou outros aparelhos esterilizadores que utilizam um processo térmico, no caso calor e entre outros, eles são avaliados e são levados em consideração o resultado apresentado de diversos fatores, como a variação de temperatura, a estabilidade e a uniformidade da distribuição do calor por todo o tamanho e pela carga do instrumento. Outro processo que se faz necessário quando pensamos em esterilização é a qualificação de desempenho, onde deve-se demonstrar que o processo é eficaz repetidamente, garantindo que o desempenho da metodologia siga todos os critérios fornecidos para que não haja reprodução microbiológica. E nessa qualificação é necessário que seja representado os resultados específicos de cada teste para todos os diferentes agentes esterilizantes. Por fim, temos a revisão e aprovação da validação, onde novamente todos os dados e todas as avaliações são documentadas e são gerados os testes de qualificação anteriores, informado assim que a gente falou, que são os testes de qualificação, os testes dos aparelhos, o teste de validação, e todos eles são documentados de maneira a validar e revisar toda a metodologia. Isso acontece periodicamente. Me chamo Emily, vou falar um pouco da esterilização de produtos estéreis. A esterilização é um processo de destruição de todas as formas de vida microbianas, bactérias, fungos e vírus, mediante a aplicação de agentes físicos e químicos. A decisão de qual processo utilizar deve ser baseada no tipo de material e no risco de contaminação. Os métodos de esterilização podem ser divididos em físicos, químicos e físico-químicos. Métodos físicos. Calor seco. É feito apenas em matérias que são sensíveis ao calor úmido, realizado em estufas elétricas. Vantagem de não corroer os instrumentais, mas existe um tempo de exposição para ter um resultado satisfatório, pois ocorre uma oxidação nos componentes celulares. As desvantagens: não é muito confiável e encontra-se em temperaturas diferentes em seu interior, comprometendo a sua eficácia. Vapor: é utilizado em matérias hospitalares críticos, pois quando feita por vapor é um dos vapor quente sob pressão e realiza uma troca de calor entre o meio e o objeto em esterilização. Vantagem: destruir e desnaturar de forma irreversível as enzimas e proteínas estruturais no qual este processo é realizado em autoclaves. Desvantagem: busca por matérias que permitem a máxima remoção do ar, mas para isso é preciso profissionais totalmente treinados. Radiação ionizante, que é o raio gama e o raio X de alta energia. Tem um grande poder de penetração, só que é um método extremamente caro e muito perigoso, e precisa de equipes altamente realizadas para realizar esse tipo de esterilização. Radiação não ionizante, é aquela radiação ultravioleta. Ela mata os micro-organismos através de destruição de moléculas e ligações químicas. Queimar membrana.
e material genético das bactérias. É bastante utilizada em águas, ar, em embalagens, superfícies de equipamentos. E ela não é tão perigosa. Os métodos químicos. Para esterilizar substâncias químicas, nós temos esses dois exemplos, a glutaraldeído e ácido paracêutico. Glutaraldeído é no tempo de 8 a 10 horas e no ácido paracêutico é no tempo de 1 hora. Deixa o material de molho do glutaraldeído de 8 a 10 horas e o ácido paracêutico de 1 hora. Ele vai conseguir esterilizar esse material e matar todos os micro-organismos, inclusive os esporos, e eles são bastante utilizados para matérias de termossensíveis, que não pode ir em autoclave. O exemplo endoscópios, artigos metálicos e materiais cirúrgicos. A vantagem é a facilidade do uso, e a desvantagem é o tempo dependente, é necessário a invenção total do material, ou seja, usando grande quantidade de material químico e não irritante e tóxico. Já os métodos físico-químicos, nós vamos utilizar substância química, gases ou plasma. Nós temos o óxido de etileno e o gás peróxido de hidrogênio. Vou falar um pouquinho sobre o óxido de etileno. Ele é muito utilizado para esterilizar materiais sensíveis de alta temperatura, ou seja, não danifica o material. O problema é que ele causa irritação nos olhos, na pele, no nariz, e se ingerirmos pode causar envenenamento, pois é um gás muito explosivo, inflamável, né? O tempo demora bastante, em torno de 48 horas até 72 horas para finalizar o processo. Tem um custo bastante elevado e a temperatura nesse processo é de 30 a 65 graus Celsius. Já o plasma de peróxido de hidrogênio, ele é um plasma que também é utilizado para materiais sensíveis e está substituindo o óxido de etileno, porque é bem melhor, que demora de 75 a 85 minutos, mais ou menos, dependendo do ciclo que vai escolher no aparelho, né? Ele funciona entre 45 a 50 graus Celsius. Esse gás ou esse plasma é como se fosse o quarto estado da matéria. Ele não é líquido, não é sólido, não é vapor, não é gás, mas é o quarto estado da matéria, que é uma nuvem de elétron e de partícula neutra em forma de radicais livres. Então, esses radicais livres vão causar oxidação das células de micro-organismo e leva à morte desse micro-organismo. Esse processo causa maior durabilidade dos artigos metálicos e ele tem menor tempo. Ele não é tóxico ao ambiente e tem a toxicidade muito baixa e não deixa resíduo. É uma boa opção, melhor do que o óxido de etileno, porém o custo é alto do equipamento. Vou falar um pouquinho sobre os pirogênios. Eles são substâncias que induzem a febre, ou seja, levam a uma elevação da temperatura corporal. A reação pirogênica é desencadeada pela presença de soluções contaminantes na corrente sanguínea, contendo endotoxinas ou produtos de degradação proteica. Ele se divide em dois tipos, né? Exogênios e os endogênios. E vou falar um pouquinho sobre endotoxinas. É um contaminante comum de produtos médicos derivados de bactéria. Sua presença pode provir de componentes intrínsecos do processo de fabricação ou de contaminação acidental do produto. A endotoxina pode causar choque séptico, lesão tecidual e até a morte. No entanto, os processos inflamatórios podem levar a febre, vômito, diarreia, alteração da contagem de leucócito e hipertensão arterial. São consequência mais comum quando consumida junto com algum processo contaminado. Esse é um pouquinho sobre a esterilização dos produtos estéreis. Obrigada e tchau, tchau. Oi, Gil. Então, eu vou falar sobre a sanitização e a conservação. Segundo a RDC número 17 de 2010, na parte 2, diz que a produção de preparação deve ser realizada em áreas limpas. No capítulo 3, que é o da sanitização, diz que o artigo 315 diz que a sanitização das áreas limpas é um aspecto particularmente importante na fabricação de produtos estéreis. Essas áreas devem ser limpas e sanitizadas frequentemente, conforme aprovado pela garantia de qualidade. As áreas devem ser monitoradas regularmente para detecção do surgimento de micro-organismos resistentes, tendo em vista a limitada eficácia da radiação ultravioleta, como a Emily disse. Esta não deve ser utilizada como substituta nas operações de desinfecção. O artigo 316 diz que os desinfetantes e detergentes devem ser monitorados para detectar
detectar possível contaminação microbiana. Sua eficácia deve ser comprovada e as diluições devem ser mantidas em recipientes limpos e não devem ser guardadas por longo período de tempo, a menos que sejam esterilizadas. Nessa parte entra-se um pouco da conservação. Os recipientes parcialmente esvaziados não devem ser completados. Os desinfetantes e detergentes utilizados nas áreas de grau A e grau B devem ser esterilizados antes do uso da sua esterilidade comprovada. O artigo 317 diz que deve ser realizado um controle microbiológico diferente das classes das áreas limpas durante a operação, quando forem realizadas operações assépticas. O monitoramento deve ser frequente e os métodos tais como as placas de sedimentação, amostragem volumétrica de ar e superfície devem ser utilizados. As áreas que não devem ser contaminadas pelos métodos de amostragem utilizados. Os resultados de monitoramento devem ser revisados para fins de liberação do produto terminado. Superfícies e o pessoal deve ser monitorado após a realização de operações críticas. O artigo 318 diz que devem ser estabelecidos limites de alerta e de ação para a detectação de contaminação microbiológica para monitoramento de tendências da qualidade no ar das instalações. Já na Instrução Normativa de número 35 de 2019, diz que a sanitização cuidadosa das áreas limpas deve ser efetuada em conformidade com os procedimentos estabelecidos. Diz também que, sempre que os desinfetantes forem utilizados, deve ser empregado mais de um tipo de esquema racional. O monitoramento da efetividade na sanitização deve ser realizado regularmente com o fim de detectar desenvolvimentos de cepas resistentes. Os desinfetantes e detergentes devem ser monitorados contra a contaminação microbiana, como eu já tinha dito, na outra RDC. As diluições devem ser mantidas em recipientes previamente limpos e somente devem ser armazenados por períodos definidos, a menos que sejam esterilizadas. Os desinfetantes e detergentes usados nas áreas de grau A e grau B devem estar estéreis antes do uso. A desinfecção por fumigação ou vaporização de áreas limpas pode ser útil para reduzir a contaminação microbiológica em locais inacessíveis. Um exemplo de conservante do colírio é o cloreto de benzalcônico, cloreto de bezetônico, clorobutanol e alguns parabenos, como o metil e o propil, ativados em pH de 4 a 8.